exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Nós estamos, irmãos, aqui falando de um contexto. Esse versículo está falando de algo que ocorre, irmãos, no ano 605 a.C., quando, irmãos, os caldeus saquearam Judá, irmãos, e levaram cativo os filhos de Deus. A cidade foi desolada, as pessoas, irmãos, ficaram sem saber que rumo tomar. Havia muita destruição, havia, irmãos, muita cena de tristeza, de choro, de lágrimas. E o profeta Abacuque, irmãos, ele vai declarar. Se nós botarmos um pouquinho aqui, do versículo 16 em diante, a epígrafe aqui do texto diz: apesar da adversidade, Abacuque tem fé. E o versículo 16, eu preciso ler este versículo para você poder entender o versículo ora lido. Ouvindo-te eu, comoveram-se as minhas entranhas, a sua voz tremeram os meus lábios, podridão entrou nos meus ossos, e dentro de mim estremeci. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos acomete. Aqui, irmãos, está se tratando de exércitos que viriam contra, irmãos, o povo de Judá. Porém, irmãos, não era um exército comum ou qualquer, era o exército. E ele sabia que traria tristeza, traria dores, traria morte, traria separações, traria escravidão. E nós vamos observar que ele vai declarar, portanto, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem nas vides haja frutos, embora falte o produto da oliveira, e os campos lavrados não produzam mantimento, e as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e não haja vaca nos currais. Aí sim ele vai aplicar esse versículo 18. Contudo, ou todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. De Deus vai pregar na nossa igreja. Mas observe aqui, é muito fácil você pegar um texto da Bíblia, principalmente quem tem caixinha de promessa, que só tem versículos lindos e belos, mas você precisa ler o contexto, para você entender o texto que hora você está lendo. Nós estamos falando, irmãos, de momentos de angústia e de aflição. Servir a Deus, irmãos, servir a Deus, principalmente na geração do século 21, onde tem muitos crentes Nutella, muitos crentes micro-ondas, onde serve a Deus pelo que Ele dá, onde serve a Deus se Ele faz, onde serve a Deus se Ele dá algo para a pessoa quando Ele pede, no dia que Ele pede. Porém, irmãos, quando nós lemos aqui, Abacuque está dizendo: ainda que falte, ainda que não tenha, ainda que Ele tire, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. A palavra que irei usar nesta noite para a pregação chama-se no hebraico Hinam. Hinam significa de graça. Hinam significa de graça. Você está disposto a servir a Deus de graça? Ou você serve a Deus pelo que Ele te dá? Ou você serve a Deus pelo que Ele faz por você? Ou você serve a Deus só se Ele te curar, só se Ele abrir as portas, só se Ele fazer um milagre? Ou você está disposto a servir a Deus de graça? Oh, aleluia! Aleluia! O que é gratidão? Gratidão não é você agradecer por algo que você recebeu. Eu vou usar um adágio popular chinês: chorei por não ter um par de sapatos ou de sandálias, mas quando dobrei as esquinas vi um homem sem os pés. Você está disposto a servir a Deus mesmo se você não tem sandália para vir para o culto? Você está disposto a servir a Deus se você não tem uma bicicleta, se você não tem um carro, se você não tem uma moto, mas você tem dois pés para vir para a igreja e celebrar a Deus da tua salvação?
Gratidão é você olhar, aleluia, todo dia, e você respirar e saber que você acordou com vida. Gratidão é se você é casado ou casada, olhar e saber que tem um cônjuge ao seu lado, que é fiel a você, e que não vale a pena você traí-lo ou traí-la, simplesmente por um prazer que é passageiro. Gratidão é você dar seus filhos e agradecer a Deus, beijá-los e dizer: meus filhos, eu te amo, levá-los para a escola e saber que você ama os seus filhos, enquanto muitos têm e vivem reclamando da vida. Que é gratidão, pastor? Aleluia, gratidão é você sentar na tua mesa, mesmo que seja um pão só, mas é Deus, obrigado, porque eu tenho um pão na minha casa, porque tem muita gente que não tem nem um pão para comer. O que é gratidão, pastor? É você sentar na mesa do almoço com a sua família e dizer: Deus, obrigado, porque eu tenho um prato de comida, ainda que muitas vezes não tenha a mistura que você queria, pode ter um ovo, pode ter uma carne, um frango, pode ter o que tiver. Agradeça a Deus, porque tem pessoas que não têm nem um prato de comida para se alimentar. Que é gratidão, pastor? É chegar à noite e você sabe que teve um dia de trabalho, mas é Deus, obrigado, porque eu estou trabalhando, porque tem milhões de pais que estão desempregados. O que é gratidão, pastor? Gratidão é você deitar-se e aceitar e dizer: Deus, obrigado, porque eu tenho uma cama onde eu vou reclinar a minha cabeça, eu tenho um cobertor que eu vou aquecer meu corpo. O que é gratidão? É saber que você tem, aleluia, um lar para reclinar a tua cabeça, para você cuidar da sua família. Gratidão é agradecer a Deus, mesmo se Ele não fizer o que você quer. Aleluia. Então Abacuque está dizendo, aleluia, olha o que Abacuque está dizendo. Ainda, ele não está dizendo que não tem, mas ainda que a figueira não floresça, aleluia, é muito comum o figo, aleluia, nem as videiras hajam frutos, embora falte o produto da oliveira, é muito comum essas plantas, essas árvores, os campos lavrados não produzem mantimento, ou seja, ainda que eu are a terra, ainda que eu sou a camisa, ainda que eu trabalhe pesado, mas mesmo se ele não mandar chuva, aleluia, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que os inimigos arrebatem, levem embora, e não haja vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. Você está disposto, aleluia, a servir a Deus de graça? Está disposto? Aleluia. Quem serve a Deus de graça, aleluia, não fica em casa no pleno domingo, irmãos. Eu fico assim dizendo: Jesus, como é que pode um crente, aleluia, ficar em casa? Quando ele não era crente, era cachaceiro, era prostituta, era bagaceira, e vivia no mundo, e não tinha hora para ir, não tinha hora para voltar. Mas quando fica crente, fica besta. Quando fica crente, fica enjoado. Quando fica crente, quer imitar Deus. Quando fica crente, quer dizer: Deus, eu só faço se o Senhor fizer. Mas, meus irmãos, nessa noite tem uma igreja militante que serve a Deus, que glorifica a Deus, que serve a Deus. Então, abre a tua boca e exalte a Deus da tua salvação nessa noite. Aleluia. Você está disposto, ainda que Deus te tire tudo, você está disposto? Aleluia. Vim para a igreja quando tudo está bem, irmãos. Muitas vezes é fácil. Cantar, irmãos, amondiar o Senhor enquanto tudo está bem, muitas vezes é fácil. Aleluia. Ser pastor de igreja quando tudo está bem, muitas vezes é fácil. Mas, meus irmãos, quando se vê a escassez, quando bate na porta da tua casa a dificuldade e a enfermidade, e você se depara com um problema que para você parece insolúvel, parece impossível, que para você não tem saída, não tem jeito, não tem escape, não tem solução, não tem caminho, não tem parede, não tem porta, não tem céu, e tudo desaba. Aí você olha e diz: sabe o que? Como o salmista falaram, aonde está Deus? Está posto, aleluia, um desejo no coração daquele que é salvo, daquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, daquele que um dia foi cheio do Espírito Santo, daquele que um dia reconheceu
que era um perdido, mas Jesus o encontrou. Está posto seu coração a servir a Deus de graça. Aleluia. Porque Jesus achou. Tem gente dizendo por aí, achei Jesus. Ei, irmão, Jesus está perdido. Perdido é o homem. Quem nos acha é Ele. Aleluia. Levante a sua mão e glória a Deus. Pastor, e eu tenho, aleluia, 17 minutos. Glória a Deus. Pastor, me diga um exemplo bíblico. Tem vários, mas eu vou usar um só aqui. Jó. Sua época. Jó era trilionário. Jó era um homem da alta patente. Jó era respeitado. Posso beber essa água? Obrigado. Meu Deus. Em um dia só. Aleluia. Abra sua Bíblia, Jó. Vamos para Jó. Olha só, irmãos. Jó vai provar para os seus amigos, seus inimigos e para Satanás, sendo que Jó nunca atribuiu ao diabo perdas nenhuma. Nenhuma perda Jó atribuiu ao diabo. Nenhuma. Você não vai ver, ainda que o livro de Jó faça menção ao inimigo, a Satanás. Mas você não vai ver dos lábios de Jó proferir, atribuir a Satanás nenhuma perda. Ele não vai atribuir. Mas perceba, Jó é um homem, primeiro, perfeito, íntegro, reto, temente a Deus e que se afasta do mal. Jó tem 7 filhos, belos, bonitos, 3 filhas lindas, belas. Jó tem, versículo 3, 7.000 cabeças de ovelhas. Jó tem 3.000 camelos. Você sabe o que é isso? Parafraseando os nossos dias de hoje, Jó tinha frotas de trem, carretas. Jó era trilionário. Porque, irmãos, observe, nós estamos falando de um contexto de um homem que é próximo aos patriarcas. Jó é considerado pelos teólogos o primeiro livro da Bíblia. Olha só, Jó tem 500 juntas de boi. Aleluia! Os tratores, os caminhões. Jó tem 500 jumentas e possuía muitíssimos criados, empregados, estavam ao seu serviço, de maneira que aquele homem era o maior dentre os filhos do Oriente. Jó é um dos homens mais ricos do Oriente. Aleluia! Jó começa, irmãos, a sofrer os ataques, e Satanás, então ele vai até Deus e diz: olha, Jó serve ao Senhor porque Jó tem interesse. É Satanás dizendo, não é Jó. Olha, Jó serve o Senhor porque Jó barganha. O Senhor dá para ele, então ele te adora. O Senhor dá para ele as bênçãos, o Senhor dá para ele filhos, o Senhor dá para ele saúde, o Senhor dá para ele bens, servos, camelos, ovelhas. O Senhor o rodeou de bens. Então Jó barganha com o Senhor, por isso que ele te adora. E Deus então permite, não é a vontade, mas, irmãos, Deus vai permitir. Não é a vontade absoluta de Deus, mas é a vontade permissiva. Ele vai permitir Satanás tocar nos bens, tocar naquilo que está rodeando Jó. Irmãos, uma coisa interessante: o diabo pode tocar nos nossos bens, mas na nossa alma o diabo não toca. Aleluia! Então Deus permitiu, e o inimigo começou a retirar, a tocar e a tirar. Acompanhe comigo, Jó capítulo 1. Aleluia! Os versículos de número 10, ó. Não tens tu cercado de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tens, ao trabalho das suas mãos tens abençoado. Por isso a sua fazenda cresceu muito mais sobre a terra. Versículo 11: mas estende agora a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti e a tua face. O diabo está dizendo: Jó não serve o Senhor de graça. E a história vai provar que Jó servia a Deus, irmão, de graça. De graça.
Aleluia. Versículo 13. Em um dia aconteceu que os seus filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do seu irmão primogênito mais velho. Verso 14. E veio o mensageiro a Jó, que lhes disse, estando arando os bois e as jumentas passando perto deles. Verso 15. Atacaram-lhes os sabeus e os tomaram e feriram os seus servos ao fio da espada, e somente eu escapei para trazer a nova. Verso 16, acompanhe comigo. Enquanto eles que estavam ainda falando, olha, isso foi automaticamente, veio outro que disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e todos os consumiu, e somente eu escapei para trazer a nova. Verso 17. Enquanto esse ainda estava falando, veio outro que disse, os caldeus fizeram 3 esquadrões e deram sobre os camelos e os tomaram e feriram os servos ao fim da espada, e somente eu escapei para te trazer a nova. Isso tudo um atrás do outro. Verso 18. Enquanto esse ainda estava falando, veio outro que disse, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão, o primogênito mais velho. E eis que um grande vento que veio sobre o lado do deserto e deu sobre os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, os quais morreram, e somente eu escapei para te trazer a nova. Agora, se tu não entender isso aqui, você está ruim. Versículo 20. Então se levantou Jó, rasgou seu manto, as suas vestes, raspou a sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. Olha o que Jó vai dizer. Ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto o diabo pensava que Jó barganhava com Deus, o diabo começa a tirar tudo, começa a tocar. Em um dia só, Jó pegou, irmãos, em 10 caixões para enterrar os seus filhos. Aleluia. Você serve a Deus de verdade mesmo? Será que a gente é crente, irmão? Será que a gente é crente? Será que servimos a Deus de graça? Jó vai provar para o diabo que ele servia a Deus, não pelo que Deus dava, mas pelo que Deus era na vida de Jó. Aleluia. Jó vai provar para o diabo que ele servia a Deus, não pelo que Deus fazia, mas pelo que ele já fez antes da fundação da terra. O cordeiro já foi imolado. Aleluia. Jó entendia que não era pelo que Deus fazia, mas pelo que ele era na vida de Jó, por Jó, pela sua família. Então sirva a Deus, não pelo que ele faz, mas pelo que ele já fez lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Glória a Deus. Aonde está firmada a sua fé, igreja? Aí o crente fala assim, pastor Josias, eu desviei porque o Montério não me deu oportunidade. Meu Deus do céu, eu não conheço esse tipo de cristianismo. Pastor Josias, olha, eu vou sair da igreja porque eu vim para o ciclo de oração e aí não ouviu todo mundo, me ouviu, não falar nada. É porque Deus não queria, meu filho, que tu não falasse nada. Crente que serve a Deus de graça, se ele canta ou não canta, ele é crente do mesmo jeito. Crente que serve a Deus de graça, se ele é consagrado ou não é consagrado, ele é obreiro da mesma coisa. Crente que serve a Deus de graça, aleluia, ele entrega o dízimo dizendo, Deus, obrigado porque 10%, o Senhor me dá 90%, e outra coisa, o 90% tu gasta, 10% tu deposita na casa do Pai. Aleluia. Então seja crente, sirva a Deus de graça. Glória a Deus.
Posso usar esse violão aqui? Eu tenho 7 minutos. Posso usar o violão? Cadê o baterista que tocou com os varões aqui? O baterista que tocou com os varões. Me ajuda aqui. E o guitarrista também. Não deixa eu sofrer sozinho não, vamos lá. O hino é, irmãos. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. O hino é escudo. Meu Deus. Eu quero que toda a igreja adore o Senhor. Oh, glória. Crente que serve a Deus de graça, ele não só canta quando está com o microfone na mão, não, viu? Tem crente que pensa que a unção está no microfone. Se ele tiver com o microfone na mão, ele canta, ele rodopeia, ele roda, ele corre, ele faz Deus. Mas sem o microfone na mão, ele não abre a boca para nada. Eu faço Jesus com misericórdia. O irmão fala assim, ó, o pastor que fala assim, ó, até o altar do igreja, eu posso cantar, o senhor fica aqui, eu fico aqui. A gente acompanhou, né? Eu quero ver, né? Oh, glória. Aleluia! Grande igreja. Se puder me dar um pouquinho mais de som aqui no violão e no microfone, eu agradeço. Oh, glória. Senhor, te louvarei.
mulher.